Ei, gente, muito boa tarde para todos vocês. Nós estamos aqui para a nossa live Mulheres Maravilhosas e Longevidade. Hoje eu vou conversar com a Isabela Chimelli e ela vai trazer para a gente a visão da leitura corporal sobre os sintomas que ficam aqui rondando o nosso corpo com o avançar da idade. Minhas alunas fizeram uma lista desses sintomas e foi interessante que nós vimos que vários sintomas são parecidíssimos. Então, eu espero que vocês vejam aqui e para vocês saberem se esses sintomas são os mesmos que vocês estão sentindo aí na sua casa. A Isabela, ei Paula, ei Isabela, a Isabela, eu fiquei conhecendo ela o ano retrasado, que ela foi minha aluna de Wake Up. Mas eu já conhecia a leitura corporal desde 2000, do ano 2000, que foi um ano antes de eu formar em psicologia. Ela me foi apresentada pela minha mestra Dorinha Baeta, que já fazia os estudos dela e que já via muito sentido nos sintomas dos alunos e dos pacientes, clientes dela. Ela relacionava completamente com essa leitura da leitura corporal. Ana, Cris, sejam muito bem-vindas. Vamos ver aqui, falei aqui, né, que a gente viu lá no grupo do Clube Wake Up como que os sintomas estão se repetindo, né? Vamos ver o que a Isabela tem para nos dizer disso tudo. Tenho certeza que vai ser uma conversa para todos nós. Estou pescando aqui a Isabela. Ei, Ei, Carol! tudo bem? Deixa eu ajustar aqui. Tá bom assim? Tá ótimo. Seja muito bem-vinda na nossa live. Ó, tô com 300 mil anotações, questão de pergunta que você me mandou. Ah, bom demais. As Vamos alunas ver. já estão todas interessadas em saber. Cada É, hora uma me mandava um sintoma novo, sabe? vamos ver o que a gente consegue, né? Trazer É, aqui nesse curto espaço-tempo. Oi, Isabela. É, o ano passado, né, você também participou dessa live e a gente falou sobre o corpo que, que sussurra, que fala, que grita, né? Foi uma live muito interessante. Depois as alunas falaram, tanto que abriu a cabeça delas, porque realmente a gente começa a enxergar um novo mundo que está aqui na gente, né? A gente começa a ser alfabetizado por uma linguagem que já é nossa. E vou fechar aqui, meu computador ia falar aqui. E aí, eu queria assim, que as pessoas que ainda não te conhecem, que não assistiram a aula passada, né, a live passada, que você se apresentasse um pouquinho. Quem é você? Como que a leitura corporal entrou na sua vida? Ou como você entrou na vida da leitura corporal? Pois Né? é, que eu acho que é os dois, né? Eu cheguei no mundo entrando pela leitura corporal. Meu nome é Isabela, eu sou cria da leitura corporal, literalmente e também como escolha de vida. Porque essa leitura corporal que a gente está tematizando aqui, né? Tem várias escolas com esse nome. É sempre importante contextualizar, porque existe até um entendimento mais senso comum em relação a essa ideia de leitura corporal, que vai mais em direção à tradução das posturas, né? O que significa se a pessoa coloca a mão para trás, se ela coça o olho, gestos e posicionamentos do corpo como uma possível leitura do psiquismo, né? A partir disso. Isso tem, às vezes, um viés assim de você está entendendo o indivíduo ali para além do que ele está dizendo, né?
até como uma questão estratégica, às vezes, de saber o que está por trás ali daquele discurso e coisa e tal. E embora isso exista também na leitura corporal, porque na medida em que cada parte do nosso corpo tem uma função, a palavra que a gente usa é função. Não é uma palavra que faz muito sentido dentro da anatomia clássica, de pensar em função para cada um das estruturas orgânicas, mas a gente está falando de função psíquica, função emocional, função sensível de cada uma das partes do nosso corpo. Eu vou falar mais sobre isso, mas nesse primeiro momento, dizendo que embora isso exista, né, porque se cada parte do corpo tem uma função, a maneira como essa parte do corpo se apresenta está dizendo sobre essa função. Então, se eu coloco as mãos para trás, se eu coloco ela no bolso, se eu coço o nariz, tudo isso pode ser interpretado pela ótica da leitura corporal, né? Mas não é exatamente essa a ênfase, né? Ou a maneira como a gente utiliza essas possibilidades de interpretação estão inscritas dentro de uma filosofia que é muito ampla, muito abrangente, muito ética, né? E que tem como eixo principal, né, como pedra fundamental do pensamento, a ideia de que somos espiritualidade, é uma filosofia inscrita dentro desse pensamento da espiritualidade, que concebe a vida material como uma manifestação que tem muito mais dimensões, né? Isso aqui que a gente pega, sente e acessa de uma forma mais imediata é parte de uma estrutura que vai além. Espiritualidade, a gente trabalha mais nesse sentido do que dentro de alguma concepção religiosa. Não tem a ver com religiosidade ou com religião, né? Mas tem a ver com uma compreensão da vida como um fenômeno que é constituído por várias dimensões, né? E o físico é uma dessas dimensões. E todas essas dimensões, elas são como uma continuidade. É a ideia de que o físico está expressando toda essa constituição que é sutil, que é energética, que é espiritual e que vai além do tempo dessa existência, né? É muito mais profundo, né? Embora o que nos diga respeito nessa existência é o que cabe a essa existência, o nosso corpo tem muito mais informação. Enquanto esse campo material, físico, que representa várias outras instâncias do nosso psiquismo. Essa é a ideia fundamental da leitura, né? A ideia de que o corpo físico, ele é a expressão de todo o nosso movimento interno. Quando eu falo psiquismo, eu quero dizer desse movimento interno nosso que sente, que se emociona, que pensa, que tem ideias, que tem insights, que tem medo, que se atrai por certas coisas e que repele outras tantas. Isso que nos move, né? Que nos paralisa. Tudo isso eu estou chamando de psiquismo. E no pensamento da leitura corporal, tudo que cabe ao ser humano, né? Todas as competências, todas as virtudes, tudo que está escrito enquanto possibilidade do ser humano, tem alguma parte do corpo que está dedicada a esse assunto. Né? O corpo é um inteiro, tudo sabe de tudo. A referência é da totalidade, né? A célula que originou todos os corpos é a mesma, né? É uma célula original que, a partir da qual tudo foi se diferenciando, mas a partir de uma mesma célula original. Então, somos um todo, né? E dentro desse todo, existem setores que estão distribuídos pelo nosso corpo, né? Isso é a leitura corporal. Tem até um subtítulo, né, que é a leitura corporal, relação corpo físico, corpo emocional, que é justamente esse estudo, né, de como a maneira como a gente lida com as nossas emoções, porque a emoção é a linguagem do humano, né? Antes de saber falar, a gente se emociona, a gente sente, né? O aprendizado da linguagem
cognitiva vem depois, mas tem muito mais linguagem, além da linguagem falada, além da linguagem escrita, além da linguagem que é teorizada, né? E a linguagem do sentir, a gente já nasce com ela. Ela é muito constitutiva da experiência humana, né? Por isso essa relação corpo físico, corpo emocional. Porque a maneira como a gente sente, ou a maneira como a gente lida com aquilo que a gente sente, é representado pela nossa estrutura física. A ideia é essa, que o nosso físico responde e reage à maneira como a gente lida com as nossas emoções naquele determinado assunto, né? Um assunto no ombro está um assunto, né? No tórax está outro assunto, na cabeça é outro assunto. Então, as manifestações do nosso corpo vão contando, né? Da qualidade da relação que a gente está nutrindo com esse universo interior, né? E com a relação desse universo com o mundo que nos cerca, né? Que é feito de vários outros universos interiores que estão nessa mesma busca, né? De partilhar e também realizar essa grande função humana que é estar em sociedade, né? Somos seres sociais. Não sei se fez sentido, Sim. né? Essa ideia original, mas eu não sei se eu contei também que eu sou Isabela, cria dessa filosofia, porque eu fui criada nessa filosofia, literalmente gerada, gestada, porque é um pensamento que ele é canalizado, eu não posso deixar de trazer essa informação também, né? De que existem seres habitantes dessas outras dimensões que fazem parte dessa escola, né? Os mentores espirituais, que são quem nos ensina, né? Eles ensinam, a gente experimenta. É assim que a leitura corporal foi acontecendo através da Nereida Vilela, que no caso é minha mãe. Então, eu sou cria por escolha, né, de existência. Foi através da figura dela e do meu pai que eu adentrei esse universo, né, da vida, né? E cria também por escolha, né, de ser algo ao qual me dedicar e fazer parte desse movimento, né, de levar para outras pessoas. Mas eu fui literalmente concebida e criada nesses parâmetros e, enfim, tenho muito orgulho de estar aqui agora podendo falar sobre isso também desse lugar. E eu fico muito satisfeita de você estar aqui e com toda essa sabedoria, né, que está dentro de você desde a gestação, né, desde que você estava sendo gerada mesmo, desde a sua escolha para vir para esse mundo, né? Eu devo ter olhado lá de cima e falado, deixa eu entrar aí nessa história que pode facilitar a minha vida. Porque, de fato, a leitura corporal é uma filosofia muito acolhedora da nossa humanidade, né? E como somos uma humanidade que ainda briga muito com os caracteres da humanidade, e como somos seres da linguagem, né? Isso é muito importante também, porque sem um referencial teórico, né? Sem conceitos, valores, ideais, a gente fica meio desorientado, né? Nós somos seres que precisam de uma orientação pelo conceito. Isso nos dá possibilidade de criar universos variados, né? A gente tem esse atributo enquanto ser humano. Então, dependendo dos conceitos com os quais a gente entra em contato, né? Isso pode favorecer diferentes relações consigo, né? No sentido de, se eu estou lá estudando uma escola, vou dar um exemplo que eu sempre dou, mas que eu acho que é eficiente, né? Se eu estou lá referenciada em
crenças, vou usar a palavra crença, que é a palavra que a leitura usa. E não tem nenhum conteúdo de juízo de valor nessa ideia de crença. A ideia de que crença é parte da humanidade, a gente sempre vai estar referenciado em alguma crença. E as crenças podem ser muito distintas uma da outra, né? E cada crença acha que é a verdade e que a outra é crença, né? Mas é tudo crença. No pensamento da leitura, a gente está falando sistema de crenças, né? Que vai... tudo está escrito nesse lugar de sistema de crenças. Dependendo do sistema de crenças no qual eu estou me referenciando para significar a minha vida, né? Isso pode favorecer o exemplo que eu ia dar, né? A raiva, por exemplo. A raiva é uma emoção que cabe várias interpretações, né? Existem sistemas de crenças que concebem a raiva como uma emoção negativa, que deve ser controlada, né? Existem sistemas de crenças que, como é a leitura corporal, que concebem a raiva como uma inteligência que está querendo promover em nós um posicionamento mais assertivo, né? Então, dependendo onde eu estou referenciado para significar isso que eu sinto, né? O que a gente precisa para se nortear. Com as crianças é muito evidente, né? Como a palavra tem uma influência e como é necessário dar uma palavra para isso que eu estou sentindo, que é identificar o que eu estou sentindo e descobrir o que eu faço com isso. Se não tem um nome, eu fico perdido. A partir do nome, né, consigo me orientar. Então, algum nome a gente sempre vai dar. E o nome vem carregado de uma ideia, né? Não é um nome em si. Está ancorado num sistema de crenças. Então, se eu sinto raiva e o sistema de crenças no qual eu me apoio diz que a raiva é um sentimento negativo, pode ser que eu me sinta o pior dos seres humanos quando esse sentimento brota em mim, né? Se eu estou referenciado na leitura corporal, por exemplo, né, ou em alguma outra escola que tem uma concepção diferente, onde a raiva é traduzida como um recurso que o nosso corpo tem, mais especificamente o fígado tem, né, de dinamismo, de manter vivo a vontade de efetivar alguma coisa e de não desistir na primeira frustração, de ter a oportunidade de se localizar melhor na situação e encontrar outros caminhos para fazer acontecer aquilo que é importante para mim. Quando eu sinto raiva, é outra relação que eu nutro com esse universo interno, né? Não é de ficar me mortificando, porque como pode eu, alguém que está aqui se dedicando a desenvolver espiritualidade, sentir raiva, né? E fazer um esforço imenso para que aquilo não transpareça, porque ninguém pode ver que eu sinto isso, né? Porque o que eles vão pensar de mim se eu sinto isso? É isso que eu estou chamando a qualidade de relação que eu nutro com o meu universo interior, né? Ou não, ou eu posso sentir raiva e falar, opa, tem alguma coisa aqui nessa história, né, que está me gerando essa raiva, que eu preciso me localizar melhor, o que é importante para mim. É muito diferente o que acontece a partir de um sentimento, dependendo do sistema de crenças no qual eu estou ancorado. E tudo isso para dizer que a leitura corporal é um sistema de crenças que é muito humanizador nesse sentido, porque traz mesmo essa proposta de humanização, que é a gente validar o humano que somos, né? E se beneficiar disso, né? Em vez de entrar nesse lugar de pode, não pode, de autojulgamento, né? E de busca, né? De se construir como uma pessoa com valor. Esse é um tema que aparece, já entrando um pouquinho nas perguntas que você me mandou, eu vou aproveitando as oportunidades para ver se dá tempo de falar tudo, né? Esse é um tema que aparece muito nos joelhos, que foi uma das demandas, né, de dor no joelho, que, aliás, é uma demanda universal. Na leitura, até se diz, né, que quem passa por essa existência aqui tem alguma sintomatologia de joelho, é uma metáfora, mas só para exemplificar a importância dessa estrutura, né?
Quando chega no céu, passa direto, né? Vai direto para o melhor lugar que existe. Porque o joelho, ele é uma estrutura muito ligada à construção do alto valor, né? E alto valor é um tema importante para a nossa humanidade, porque valorizar-se a partir do que é sentido por si, valorizar-se a partir do que é característica natural, é ainda algo a ser conquistado por nós, né? Porque a referência de valor, na maioria dos casos, né, ainda é muito externa. Não é exatamente o que eu sinto, mas o que o outro espera de mim que eu sinta. Não é exatamente o que eu penso, mas o que é bem recebido pelo externo. Não é exatamente o que eu quero, mas é o que a sociedade considera adequado para mim, que sou uma mulher, né? Então, a gente tende a buscar esse alto valor ainda muito mais no que é autorizado, aprovado, demandado pelo externo, né? Do que nesse universo interno nosso, que é muito particular, né? Porque vai que eu sinto uma vontade que não está dentro da lista do que pode na sociedade, né? Conflito, né? A gente vive. E conflito é sintoma para a leitura, são sinônimos. Sintomas são conflitos importantes, né? Porque a gente pode ter 1000 conflitos, mas aquilo não está na ordem do dia do nosso desenvolvimento individual. Porque isso na leitura também existe, né? Existe a ideia de que cada individualidade tem suas propostas nessa existência, que a gente chama de propósito. Teve até um vídeo recente lá na nossa página, quem quiser assistir, que fala um pouco mais demoradamente sobre isso, né? Porque o propósito no pensamento da leitura não é nada muito complicado, não. É a ideia de que a gente é energia, nós somos espíritos, e é tudo muito maior do que essa existência aqui, materializada, em que a gente nasce e morre, né? A gente vive uma existência inscrita no tempo e no espaço. Essa é a vida materializada. Mas a vida, com V maiúsculo, ela vai além disso, né? Ela nem tem tempo, ela é atemporal, ela nem tem forma, né? Ela é fluida, ela é movimento. E corporificar, corporalizar, é uma escolha dessa energia, que tudo sabe, né? É a luz. Essa escolha, ela tem um fundamento, né? Ela está fundamentada nas necessidades de desenvolvimento, de evolução da centelha divina que cada um de nós é. Então, não é uma existência aleatória, ela vem ancorada em desejos de aprendizagem, em propostas, né, de desenvolvimento. E isso vai sendo traduzido nas nossas características, nos caracteres do nosso corpo e no nosso movimento interno, né? Através das nossas ânsias, das nossas curiosidades, que são muito distintas, né? Se a gente se permite atender a essas curiosidades e ir aceitando esse movimento de vida e dando representatividade para ele, cada um vai parar num lugar muito particular, né? Acontece muito da gente abdicar disso que é interno e que é motivante para nós em nome de sucesso, dinheiro, estabilidade, reconhecimento externo, né? Que valor que vão me dar se eu for música? Estou dando um exemplo assim, qualquer, né? Mas da área das artes, de um modo geral, num contexto onde é tão difícil trabalhar com isso, né? Como é que eu vou sobreviver? Mas para além disso, né? O reconhecimento, talvez se eu for por aqui, por uma profissão que é mais bem vista, mais bem conceituada, eu vou ser mais valorizado, né? Só que isso, né? Aí entrando um pouco no tema de hoje, né? Também, isso vai cobrando seu preço no decorrer da nossa existência. Porque a gente não se constituiu como corpo para atender nenhuma expectativa externa.
A proposta da nossa alma é descobrir-se e representar-se no mundo. Ser a si mesmo. Porque nessa descoberta, nesse contato que a gente vai entrando consigo, e na medida em que a gente vai trazendo concretude para esse movimento, né? Quem faz isso são os ossos. E é importante falar disso porque tem as patologias ósseas, né? Que estão muito associadas ao processo de envelhecimento. Os ossos são as estruturas, o nome delas me veio um branco aqui agora, que é muito nome na leitura, o nome certinho. Mas os ossos trabalham com a materialização do nosso psiquismo, né? O que isso significa? Bom, eu sinto isso tudo que eu sinto, né? Como que eu traduzo isso em ação no mundo, em comportamento, né? Como que eu dou vazão a isso, que pode ser muitas coisas, né? Desde a minha fome até o meu sonho. Como que eu traduzo isso, que é psiquismo, né? Enquanto não tem forma, é um psiquismo. Em comportamentos, centros de estruturação do comportamento, o nome do sistema ósseo, né? E uma coisa que é muito interessante é que a dinâmica óssea tem muito movimento, né? É uma estrutura assim que parece que é muito rígida, ou a estrutura que dá para nós mais essa referência de forma, né? É o esqueleto que permite que a gente tenha essa forma humana, né? Se a gente tira o esqueleto, a gente vira uma ameba muscular, né? O esqueleto que dá esse porte, essa sustentação para o nosso corpo existir nessa forma. O esqueleto, ele é renovado a cada 3 meses, né? Existe um processo de absorção e produção óssea contínuo. Então, a ideia que é esse movimento de estruturar comportamentos, que é o que eu faço com isso, né, em ação no mundo, a proposta é que seja sempre renovante, né? Vou trazer um exemplo assim, que é banal, mas é só para exemplificar na prática como que isso acontece. Essa ideia de estruturação e reestruturação de comportamentos, né? E a ideia que é inerente, o movimento da vida acontece assim, porque a gente vai mudando de acordo com a nossa experiência de vida, né? Então eu vi uma coisa qualquer que me gerou antipatia, né? E a partir desse sentir que me gera antipatia, é um certo comportamento que eu vou adotar, né? Ou eu vou ficar falando mal, ou eu não vou evitar, né, aquilo porque me gera antipatia. Aí acontece uma experiência que muda esse meu sentimento em relação a isso. De repente, aquilo até é atrativo. Eu achava que era uma coisa e eu descubro que é uma coisa diferente para mim. Ou eu mudei, né? A coisa continuou sendo a mesma coisa, mas eu mudei e o sentimento em relação àquilo mudou também. A ideia óssea é que a partir dessa mudança, eu reestruturo o meu comportamento. Porque em vez de evitar, em vez de falar mal, eu vou querer ir, vou querer conhecer. É outra ação no mundo. Faz sentido isso? Faz. E se você for colocar os sintomas, como que eles aparecem aí? Tanto fratura quanto trincou. Então, essa é a dinâmica de estruturação do comportamento. Tem uma frase na leitura que fala que a virtude que fundamenta a forma é a mutabilidade. Então, se a gente está aqui no universo da forma, da manifestação, e a gente precisa ter forma para existir aqui nesse universo, em momento nenhum a ideia é que essa forma seja fixa, imutável. A proposta é que isso vá se renovando, dando vazão a esse movimento de vida que é inerente. É inerente, né? O nosso sentir muda, a nossa percepção muda. Cada vez que eu conheço alguma coisa, isso altera, né, toda a minha percepção sobre essa coisa. Se eu não sei dançar, né? Ou tenho essa ideia de que não sei dançar e descubro que eu até sei dançar, né? A minha percepção sobre a dança é outra, o meu comportamento em relação à dança é outro. Então, a vida
Ai, veio uma abelha no meu ouvido aqui. A vida, ela é um movimento. Ela é movimento. Isso é inerente, né? Em nós pulsa esse movimento. Os ossos dão vazão a esse movimento através da estruturação e reestruturação óssea. Então, o grande fator de adoecimento ósseo é a fixação de condutas, né? Eu só ajo desse jeito em relação a esse tema, né? Eu sou uma pessoa calma. Isso é fixação de conduta, né? Eu não como carne. E aí, se de repente a boca saliva, né? Eu vejo um pedaço de carne, meu corpo quer aquilo muito. Eu não como carne. Isso é uma fixação de condutas, né? O que é uma flexibilidade comportamental? Eu prefiro não comer carne, faço essa escolha para mim, né? Porque isso é um valor, né? Mas meu corpo está aqui salivando, desejando muito essa carne que eu estou olhando, eu me dou o direito de agir diferente hoje. Isso é flexibilidade comportamental, né? Eu agi assim a vida toda, né? Mas eu me dou o direito de fazer diferente, né? Eu ontem estava assim, mas hoje estou assado. E eu me dou o direito de renovar a minha ação no mundo. Se a gente vê uma imagem da osteoporose, né? Que parece que vai abrindo espaço dentro do osso, né? O pedido é esse, né? Dar uma arejada na atuação, nos comportamentos, abrir espaço para que esse movimento interno que acontece. É do humano. Então, não tem como não estar acontecendo no pensamento da leitura corporal. Tem como a gente estar negando ele, entrando em conflito, não permitindo que ele se materialize. Mas ele vai acontecer do mesmo jeito, né? E aí é muito sofrimento que a gente vai se construindo para a própria vida quando não permite que essa fluência aconteça, né? Aí está a matriz dos adoecimentos ósseos. E aí você me está lembrando assim, do comportamento nosso, que é até uma brincadeira que eu faço com as alunas na aula, na hora que a gente vai fazer a parte de fortalecimento muscular, que a gente põe o tapetinho, os tapetes daqui são quadrados, eu falo assim, eu gosto de colocar o meu na diagonal, porque a gente vai envelhecendo e vai ficando cheio de manias. Então é muito disso aí, né? Desses rituais que a gente vai traçando pra gente como uma verdade que eu não posso fazer diferente. Aqui, assim, tem a parte de fazer o balé na barra, da aluna já chegar direto no seu lugar, sabe? Assim, cada uma, a gente vai se fixando, né? E, na verdade, você está falando justamente disso, que depois, uma hora, seus ossos vão falar assim, oh, flexibiliza, mude de lugar, né? Mude seu tapetinho aí. Exatamente, porque essa fixação, ela é muito geradora de tédio, mesmice, né? E assim, não dá para ser feliz na mesmice. A gente até se conforma, tem uma palavra que está me fugindo aqui, acomoda. A acomodação é ruim demais para o osso, porque o que mais alimenta a saúde óssea é essa liberdade para atualizar o comportamento segundo um movimento que é natural, né? Coisas que acontecem na velhice, né? Ah, eu cheguei até aqui sem dançar, não é agora que eu vou. É o contrário. Bom, agora que você já cumpriu tudo que você tinha que cumprir, né? Os filhos estão criados, se teve filho físico, se os filhos eram de outra natureza, né? Tá parido, já foi para o mundo. Eu tô livre, tenho tempo para mim. Inclusive, essa é a menopausa. É o aval orgânico. Fala, ó, acabou o tempo humano de dedicar à existência de outros. O tempo reprodutivo cumpriu. Agora, autopriorização na veia. Na veia. Eu vou cuidar de mim, eu vou fazer tudo que não deu tempo de fazer na vida, porque chegou meu momento, né? Em que o meu corpo falou, cumpriu, parabéns. Agora trate de se colocar na prioridade da sua existência. E quantos não se autorizam a isso? Quantos não se autorizam, né? E entram na ideia de que, perdi o tempo
de fazer isso, que era uma pulsão importante para mim? No pensamento da leitura corporal, o último segundo antes da gente morrer é muito valioso, né? É muito valioso. Inclusive, acontecem muitos processos logo antes da morte. Muitos entendimentos, coisas que o espírito carrega, né? Porque continua a vida, né? Então, essa ideia, né, de dar vazão a esse movimento tá, inclusive, nas fraturas. As fraturas são um recurso, né, também, de quebrar um padrão comportamental para que outro possa acontecer, né? Quando um osso quebra, acontece um processo de renovação óssea, acentuado, né? Esse processo é natural, ele é inerente, mas a partir de uma fratura isso é acentuado, o corpo se dedica àquilo, né? E olha que interessante, né? Entrando assim na coxa femoral e no quadril, que foi um tema muito recorrente, e é muito importante falar sobre isso. A coxa femoral é a articulação que liga o membro inferior, né, ao quadril. E a articulação, teve uma pergunta aqui sobre articulação, vou ver se dá tempo de falar um pouquinho sobre isso, né? Do quadril, né? Ela tem o tema de ser promotora de novos interesses. Essa é a grande função da articulação do quadril, que é o centro da criatividade. Tinha um comentário aqui que eu vi passando, tem alguns que eu estou conseguindo acompanhar, né? Falando mudar o móvel de lugar, fazer uma comida diferente, né? Fazer um caminho diferente. Vai desde coisas simples do cotidiano. Cotidiano é muito uma palavra de pelve. O grande tema da pelve é como construir um cotidiano que seja gostoso de ser vivido, né? Em que eu cumpra com as minhas obrigações diárias, né? De uma forma que seja renovada, que eu não entre nessa mesmice, né? E eu possa construir um cotidiano que seja criativo, caloroso, quente, gostoso, acolhedor, né? Onde eu possa dar vazão à minha natureza. Tem muito também essa importância, né? A pelve trabalha com isso, né? Esse acolhimento de quem eu sou, né? E para as mulheres ainda tem esse componente de ser um lugar que habita o feminino. Que feminino que é o meu feminino? Que mulher sou eu? Porque o que tem é estereótipo de mulher, né? Mas que mulher sou eu? Como eu lido com o meu feminino? Eu estava na coxa femoral, né? E aí falei que o grande fator de... Assim, ela cria sintoma, basicamente, para incentivar esse poder de inventividade, de... Tudo bem a gente ter rituais, também faz parte. Mas só ter rituais não é bom. E é bom ver se os rituais estão fazendo sentido ainda ou se só ficaram porque ficaram e não tem sentido nenhum aquilo, né? Isso tudo é interessante de ser revisto. Mas a grande proposta é essa, né? Favorecer esse movimento de ter uma vida rica, diversa e com intimidade, com aconchego, uma construção de um cotidiano que seja produtivo, aprazível, prazeroso, né? E aí tem a história da pelve, que é uma morada, assim, do feminino e do masculino. São forças complementares que sempre andam juntos, que a gente dá o nome de yin e yang, né? E que habita todos os seres, né? Mulheres têm yin e têm yang, homens têm yin e têm yang. São as forças constitutivas do nosso psiquismo, as forças da manifestação. Força feminina, força masculina e a nossa própria força. Essa é a ideia, que não é da leitura corporal, não. Ela é bem antiga, né? Está muito presente no pensamento ocidental. Oriental, desculpem. Essa relação com o nosso yin é também um centro de conflito, né? E que isso, né, lá na menopausa, conta de que maneira a gente foi lidando com essas funções do nosso feminino, né, ao longo da vida, e do masculino também, né? Ou, em outras palavras, qual foi a qualidade, né, da manifestação do meu ser sexual ao longo da existência? A sexualidade é
um baita assunto humano, que é um grande, mas um grande tabu, né? E para a leitura corporal, o que fundamenta a saúde é a relação que a gente estabelece com o prazer. Quando eu falo de ser sexual, eu estou falando dessa habilidade humana, dessa força humana, dessa característica humana que faz de nós seres excitantes e excitáveis, em todos os sentidos, né? Existe a sexualidade inscrita na genitalidade, né? Onde essa excitação acontece nos órgãos genitais, mas é muito além disso. É a condição de ser influenciado e ser influenciador, né? Sensorialmente, essa qualidade que a gente tem de se afetar, né? E sentir, unido a essa busca, que é a busca pelo prazer. Isso é a libido, isso também está em várias filosofias, como uma força motriz do desenvolvimento humano. Então, sexualidade dentro desse espectro bem amplo de compreensão, né? E envolve caracteres masculinos e femininos, né? Yin e Yang dentro da construção dentro dessa construção do ser sexual que sou. Né? A menopausa, quando ela é muito sofrida ou muito sintomática, né? Conta de uma história de uma relação um pouco fluida com essa energia sexual. Relações que vão sendo também sinalizadas a partir de vários sintomas, né? Um deles é a cândida, também é muito recorrente. A cândida, a interpretação assim rasa, né? Eu estou falando aqui assim de um jeito mais geral, e aí eu quero pontuar, né, que a ideia desses sintomas na vida de cada um é muito mais complexa, né? Não é nenhuma pretensão, nem nenhuma proposta da leitura corporal que os sintomas se apresentem como caixinhas na qual a gente se encaixa, e porque ser humano não cabe dentro de protocolo, né? É essa ideia na história de cada um associada a tantos outros sintomas. Então, é tudo muito particularizado. São só temas gerais, né? Mas que como que isso acontece na vida de cada um, há de ser pesquisado com muito mais cuidado. Então, fazendo essa ressalva, voltando no assunto da Cândida, né? Conta de uma tendência à teatralização de teatro, né? De fazer ali uma performance em relação à vivência do prazer, né? Então, assim, tá normal e eu tô agindo como se tivesse ótimo. É isso que eu tô chamando de teatralização. Ou eu tô adorando aquilo e tô agindo como se tanto faz. É isso que chama teatralização. A Cândida é um ser que habita a nossa flora vaginal. Ele é parte de nós, porque nós somos uma comunidade de bichinhos, né? E tem, assim como os órgãos têm os seus temas, os bichinhos também. A gente faz uma parceria, eles nos ajudam, a gente ajuda eles. A Cândida tem uma proposta de favorecer a vivência do prazer. Isso também é um assunto muito de mucosas, né? Mucosas como um todo. É a habilidade de sustentar o prazer, que também não é uma coisa que ainda conquistamos, né? A gente observa isso muito quando a gente se observa comendo alguma coisa gostosa, né? Ou vivendo uma situação prazerosa, sustentar o prazer é uma habilidade a ser desenvolvida, porque há uma tendência a terminar aquilo logo de uma vez, né? Chupa a bala de uma vez, morde ela, come rápido o que está gostoso, ficar ali se deliciando até a saciedade é uma conquista. Aproveito para trazer uma dica que a leitura dá para desenvolver essa habilidade, que é passar a ponta da língua no céu da boca, que pode ser uma coisa muito incômoda, esse movimento de passar. E a leitura dá essa dica. Hã? Não, tô tentando aqui, tô fazendo. É passar e passeando com a ponta da língua no céu da boca e se habituando a essa sensação. Se for muito incômoda, faz um pouquinho, para.
e depois vai pesquisando essa região, que isso vai ajudando a desenvolver essa habilidade de sustentação da vivência do prazer. A Cândida quer fazer isso conosco, né? E incentivar que a nossa representação seja fiel ao que a gente está vivendo de verdade, né? E tem uma conotação da sexualidade genital, sim, nesse lugar, né? De assim, tá normal, esse sexo foi normal, foi nada demais. Então eu vou agir com normalidade, né? Nossa, isso aqui foi muito bom, então dá vazão a isso, com fidelidade ao sentir. Mas se a gente vai adotando uma performance nessa história, né? De assim, não tá tão bom não, mas eu vou agir como se tivesse, às vezes até como uma estratégia de garantir essa relação, né? A Cândida ajuda a gente a sair dessa, viver a sexualidade com liberdade, né? Se der o direito de variar nas sensações e se tá ruim, né? Arruma outra história para a sua vida, não precisa ficar nisso, né? Teve algumas outras perguntas também relacionadas mais especificamente ao trato genital. Tudo gira um pouco em torno disso. Hã? A cistite. A cistite, né? Que então, tem essa história, né, da performance do feminino. Só fechar um pouco essa ideia também, que pode aparecer na cólica menstrual também. Conta de conflito com a nossa qualidade yin. O que eu faço com esse movimento yin, que é emocional, que é sensível? Como que eu concilio isso dentro de um movimento de produtividade, que é mais yang, né? Quando a gente yanginiza a nossa atuação, pode ser que essas estruturas manifestem algo, né? Um mioma, por exemplo, a leitura corporal vê como um encapsulamento do feminino. Tem um feminino aqui que eu guardei, não estou deixando acontecer, né? A endometriose, por exemplo, fala de uma escolha, assim, eu não vou atrapalhar de jeito nenhum a minha vida produtiva. Então, se tem alguma pulsão do meu feminino que surgiu, eu deixo ela de lado, porque isso aqui pode atrapalhar o meu lugar de ser social. Então, é isso que eu estou chamando de conflito entre yin e yang, porque a proposta não é que a gente seja uma coisa ou outra, né? Não é ou doméstico ou social. Não é ou manutenção ou promoção, né? Não é ou receber ou dar. É tudo misturado, com várias nuances. E o yin cabe dentro do yang, o yang cabe dentro do yin. Eu posso construir uma atuação social e uma vida produtiva e encontrar maneiras de dar vazão ao meu feminino. Se eu saio dos estereótipos, fica fácil, porque é só dar vazão à minha natureza. Se eu fico fixada nos estereótipos, pode ser que eu vá construindo muitas performances. Performance é isso que eu estou chamando de... Estou agindo no mundo de um jeito, mas o meu mundo interno é outra história. Estou aqui linda, maravilhosa, deslumbrante, uma deusa, mas infeliz no meu casamento, né? Então é isso que eu estou chamando de performance. Aí vou ligar com o cistite, né? E aí volto lá na ideia do joelho, do alto valor, porque a cistite também está habitando um pouco esse lugar do valor que a gente se dá. A bexiga, ela é uma estrutura que está lidando com a nossa apreciação, ou o juízo que a gente faz de si mesmo. Ela processa muito autorressentimento. E esse é o grande tema da cistite. A vivência associada à cistite é o sentimento de ter se colocado aquém das próprias possibilidades numa determinada situação. Então, abrindo mão de posicionamentos, abrindo mão de competência, se colocando menor do que se é, por N razões, né? Às vezes para manter um casamento, às vezes, muitas vezes, às vezes para o marido não ficar frustrado na lua de mel, não tem a cistite do casamento, né?
de assim, eu tenho que cumprir com o que se espera de mim, e embora eu possa muito mais do que isso, né? Embora eu possa dizer não, embora eu possa não cumprir com esse estereótipo de mulher, porque eu não me identifico com ele, né? Embora eu possa um tanto de coisa, me coloco aquém. E isso gera um alto ressentimento, né? De, nossa, né? É se colocar menor do que se sente. E é um estímulo para que se coloque na situação com tudo o que se tem. Estabeleça os limites que são necessários, se bancar, né? E não ficar modulando a nossa atuação em nome de manutenção de qualquer coisa, de um estereótipo, de um papel, de uma relação, né? Porque isso gera... Se tem cistite, né? Se a gente está fazendo isso e não tem sintoma, talvez a gente esteja precisando disso. É um processo, um aprendizado. Agora, se tem cistite, é o corpo dizendo, você pode muito mais, né? Então, se dê ao direito de colocar-se nas situações com a sua inteireza, com todo o seu potencial. E muitas vezes isso se traduz como uma liberdade para impor limites, para dizer não, né? E se ancorar nos próprios potenciais, independente do juízo de valor do outro, né? Nossa, mas isso, uma mulher não faz uma coisa dessa? Que mulher que não faz? Onde que está escrito o que mulher faz? O que mulher deixa de fazer? Quem disse que existe um jeito de ser mulher? Não existe, né? Nada que é humano existe um jeito só. Então, esse é o grande tema da cistite, tá ligado a essa construção do alto valor, autorreferenciado, né? Nas minhas potencialidades e de poder se nutrir dessa atuação no mundo com todas as nossas potências. Um tema muito importante para nós, né? Nossa, demais. E aí, como assim o nosso tema, né, longevidade, tem alguns sintomas que o tempo vai passando e os sintomas parece que vão sendo os mesmos, né? Assim, se repetem demais. O que eu fiquei impressionada é o tanto de aluna minha que está com esse problema no ombro. Isso Desde é muito legal. a encapsulite, né? O ombro paralisado. O ombro congelado, né? Congelado, O ombro e a coxa femoral são irmãos. É muito habitual haver sintomas relacionados com... Ou o ombro está fazendo sintoma para favorecer a função da coxa femoral, que é dar vazão a uma vida mais criativa, né? E aprazível, e alegre. Uma palavra muito importante de pelve é alegria. Isso dá para a gente sentir rebolando. Ficar um tempo rebolando, o que isso reverbera em nós, né? É bem literal. Mas a especificidade do ombro, né? Ou melhor, a especificidade dessa manifestação do ombro, que é o ombro congelado, é quando existe uma pulsão, né? Um movimento interno que foi identificado, que foi dimensionado na sua importância para mim. E quando chega no ombro, esse impulso, é o ombro que vai definir o início da elaboração da minha ação, que se concretiza nas mãos, né? Então, ele é o começo dessa história. Ele autoriza. Vou fazer. Vou agir. O ombro congelado diz que tem essa pulsão de movimento, mas eu não dou essa autorização para ele fluir por todo o membro superior até chegar nas vias da concretização, que existem um processo de elaboração. Teve uma pergunta sobre as articulações, né? Elas fazem parte do processo de construção da nossa ação no mundo, né? Dentro de uma qualidade assim de filtrar, mas filtrar no seguinte sentido: bom, isso aí que você está pensando em fazer tem a ver com a intenção que originou o movimento, né?
Ou é esse o tamanho mesmo da sua disposição? Cada articulação vai lidar com uma nuance dessa construção do nosso movimento no mundo. Os nossos membros inferiores e os nossos membros superiores estão trabalhando com essa nossa ação no aqui e no agora, né? E na construção disso, nos membros superiores, mais numa qualidade de ação, e nos membros inferiores, mais numa qualidade de sustentação da nossa ação, né? Mas são filtros desse sentido que pretendem que a construção das nossas ações, dos nossos projetos de vida, estejam alinhados com a nossa motivação original. E que aconteçam dentro do nosso tamanho, né? No tempo que nos é devido, com as revisões que são necessárias, com as mudanças de rota que vão acontecendo, né? Vai fazendo um processo de ponderação. Um exemplo disso, né? O ombro congelado é um próprio exemplo disso, né? Tem um movimento que é reconhecido como importante, né? E aí chega na articulação para fazer acontecer. Chega no ombro para falar assim: qual que vai ser a linguagem desse movimento? Eu vou fazer um gesto? Eu vou escrever uma carta? Eu vou fazer uma ligação? Vou fazer uma dança? Vou escrever um livro? Né? É filtragem nesse sentido. Bom, como vai ser a tradução disso em movimento, né? Aí, essa região do membro superior, né, o braço vai elaborando o movimento. Quando chega o impulso no cotovelo, né, tem mais uma rodada dessa filtragem, assim, meio que analisando o que foi estruturado. Deixa eu dar um exemplo assim, concreto, bobo, mas concreto. Estou com muita vontade de ir ao clube. Nomeei essa vontade e chegou no ombro. Então, estou com muita vontade de nadar, né? Quero entrar numa água. Aí chegou no ombro, falei, já sei, vou ir ao clube, né? Aí faço toda a estruturação, né? Que clube que eu vou, que roupa eu vou levar. Então tá, defini o que eu vou fazer. Aí chega no cotovelo, ele pondera no seguinte sentido: será que se você for agora é a melhor hora? Porque tá meio nublado, né? Essa roupa aí que você pegou tá adequada? Você vai de maiô mesmo? Você não queria era tomar sol na barriga? Por que você escolheu um maiô, né? Aí, trazendo esse exemplo para uma coisa mais importante, né? O seu desejo não era de comer uma torta de chocolate? Por que você está aí agora fazendo um bolo para o seu filho, né? De maçã? Se o seu desejo original era uma torta de chocolate. É isso que eu estou chamando de ponderar. E aí, cada etapa, eu acho que eu preciso de mais tempo para trazer isso com consistência. Cada articulação está lidando com uma etapa. O joelho, que a gente mencionou, que é do alto valor, ele é um grande dimensionador do nosso tamanho para aquilo que eu estruturei, né? Então, eu quero ter uma escola de dança. Eu olho para a Carol, se me vem exemplo de dança. Aí o joelho vem e fala, mas você consegue bancar uma escola de dança? Será que você não precisa de ajuda, né? Agora, se você consegue, né, e não aplica as suas habilidades, o joelho pode manifestar. Se você não consegue e não busca ajuda, o joelho pode se manifestar. Se você não consegue e se sente a pior pessoa do mundo por isso, o joelho pode manifestar. Se você não consegue, né, e fica em paz com isso, porque você consegue um tanto de outras coisas, mas para aquele outro setor você precisa de ajuda, o joelho adora. E isso é alto valor. Alto valor é a gente saber o nosso tamanho para cada coisa. É valoração nesse sentido, né? Qual que é o meu tamanho para isso? Isso aqui eu dou conta. E se eu dou conta, é muito importante que eu dê conta. Por que outro vai fazer por mim se eu sou capaz, né? Por que eu vou contratar alguém para fazer um jantar se eu cozinho muito bem? Pode ser que eu esteja com preguiça, né? Mas se for porque eu não estou tão segura assim, o joelho pode reclamar, porque eu tenho essas habilidades. O meu tamanho para isso é grande. É bom que eu exerça. Agora, se eu odeio cozinha, né? Um bom joelho convida alguém para cozinhar para mim
sem se sentir menosprezado por isso. Essa questão do alto valor. Suficiências e insuficiências que todos temos. É só uma questão de um real dimensionamento daquilo, nem se achando o ser humano mais importante do mundo, porque se é bom em algo, e nem se achando o pior ser humano do mundo, porque se é ruim em algo. É só entrando em contato com o ser humano que se é, sem nem comparar com o externo, porque cada ser humano é um ser humano, né? E orientando essa minha construção a partir do meu tamanho, né? Para que eu não me coloque nem aquém, nem além das minhas possibilidades. E a gente desenvolve alto valor se vendo em ação naquilo, né, que faz parte das nossas competências, né? Se vendo em ação e humanizando a nossa relação com aquilo que não faz parte das nossas competências e somando com outros, né? Mas sem que isso seja o nosso termômetro de construção de alto valor, né? E essa é uma história que a gente se perde demais, porque olha para o outro, e o outro é cheio de umas habilidades, e aí fica querendo que o outro não exista, ou fica se sentindo muito aquém, porque não tem aquilo, né? E esquece que o outro é o outro, tá na vida dele, na história dele, no joelho dele, né? E que se aquilo me atrai, deixa eu descobrir o meu tamanho para aquilo. Se eu fico fixado no jeito do outro, eu nunca vou descobrir o meu, né? E sempre vou estar aquém. Ou se eu me dedico muito a fazer do jeito do outro, eu me distancio de mim, nem sei quem sou eu, né? No fim das contas, né? Então, bom, é toda uma história de vida. É toda uma história de vida, né? Que na terceira idade é interessante só fechar essa ideia, né? Que é um momento onde isso tudo pode ser ressignificado, né? A ideia é que os sintomas surgem porque a gente pode se transformar em relação a isso, né? Então, é isso que eu acho muito lindo dos sintomas, né? E quando eles acontecem, acho que o que eu queria falar é assim, em vez de pensar uma condução de vida para evitar sintomas, porque é uma história de vida que está inscrita. Impossível, que é impossível também. Porque é algo impossível. E também porque é uma história de vida, né? Que o corpo está processando. E o corpo precisa processar essa história de vida para que eu crie uma coisa diferente a partir de agora, né? Então, tudo o que vem abre um campo de ressignificação. E aí tem essa informação de que depois da menopausa é o aval orgânico de autopriorização, tudo que não deu para fazer na vida, né? É prioridade agora, né? Ou o que surgiu a partir de agora, porque tem um tanto de coisa que a gente não fez, mas que nem quer fazer mais, né? E aí não precisa cumprir. Uma vez eu disse que faria, mas mudei. Isso é saúde óssea. Prometi que faria, mas a vida aconteceu e já não faz sentido. Quero outra coisa, né? Ou não. Isso aqui que eu não realizei continua pulsante em mim. Então a hora é propícia, o terreno é fértil, os filtros até diminuem, né? E vai lembrando alguns momentos da infância também, dependendo, né, do decorrer. Porque o que eu não conheci de mim na infância, que é um momento de autopriorização também, né? O que eu não conheci de mim na infância, eu estou tendo a oportunidade, de novo, né, de me priorizar e deixar isso acontecer e tudo mais. Mas em vez de se orientar pelo não adoecer, né, é se orientar pelo aproveitar que se adoeceu para que todos esses temas da história de vida sejam processados, né, significados por mim, criando um chão que me possibilita construir uma outra história. E se essa outra história for de 30 minutos, tá valendo. Tá valendo. Porque pro imaterial que somos, não é uma questão de tempo, né? É a questão da qualidade. Se eu tenho ali um entendimento, né? 2 segundos antes de morrer, aquilo é muito precioso, né? Pro meu espírito. Então, a ideia é pensar na vida, né? É pensar na vida e na possibilidade de viver
e não na morte e na evitação do adoecer, né? É Uhum. viver e com sintoma, se eles me ajudam a viver de uma forma mais coerente. Porque essa é a ideia, né? Os sintomas acontecem quando a gente está, por alguma razão, distante do nosso movimento natural. Então, o sintoma volta a nossa atenção para nós, né? Suscita um tanto de coisas para que a gente mude a nossa condução na existência numa direção mais autêntica. E quando a gente vai falando assim, que vai passando com a idade, a visão ela vai piorando, a audição vai piorando. O que que isso nos diz? Não é uma condição inerente, né? Assim, porque se existem pessoas que conseguem alcançar uma idade mais avançada com preservação de acuidades, né? É claro que existe um processo que é da vida, que é inerente, né? E que na medida em que a gente vai diminuindo certas acuidades, a gente está aumentando outras. Isso é importante também da gente vislumbrar como possibilidade de interpretação. Porque a gente só vê o que está perdendo. E o que pode estar aumentando? Né? Uhum. Nem é tematizado de habilidade perceptiva. Então tem isso de ser um processo natural da vida em alguma medida, né? Mas quando a coisa adquire patamares mais limitantes, né? É também fruto da história da relação com aquela função, né? Ao longo da vida. Não é uma condição necessária que a velhice seja acompanhada por perda de acuidade, porque a gente conhece idosos, né, que têm uma funcionalidade muito vital dos seus órgãos dos sentidos, e se isso é possível a um, isso é possível a outros. Não é uma condição inerente. O que acontece é isso, é o corpo processando, trabalhando uma história de vida ou de um momento, né? Existe uma coisa também que eu acho que é da cultura, né? De achar que os velhos não são capazes. Isso é muito redutor de acuidade. Fazer por eles. Quando a gente começa a fazer por eles, eles deixam de usar o que eles têm e aí isso vai perdendo em função. Vai deixando de ser usado, vai diminuindo, né? Vai perdendo o direito de ter escolhas, né? Isso não acontece tanto com a velhice. De repente lá tem que parar de comer a banha de porco, né? Da avó que nasceu na roça e aí vai colocando um tanto de limitação de pode, não pode, e diminuindo a possibilidade de finalizar o tempo aqui na vida com a grande virtude do ser humano viva, que é ser o autor, né, da própria vida. Uhum. Claro que isso não tira a necessidade de ajuda, eu não estou dizendo disso, né? Uhum. Mas que pode acontecer em várias possibilidades. Mas ser autor da própria vida, escolher, inventar moda, né? Fazer alguma coisa por si, isso não tem prazo para acabar, né? Isso enquanto a gente está vivo, isso é do humano, né? Então também acho que tem uma questão cultural, que é o olhar que a gente tem sobre a velhice. Sobretudo em relação a isso, né? Da velhice ser um tempo que o que tinha que ser feito, o que não foi feito passou. Falei, mas agora eu vou fazer isso? Tem uma coisa na nossa cultura assim, não tem? Não fiz isso a vida inteira, não é agora que eu vou fazer. Mas por que não? Eu fico feliz de receber as mulheres aqui aposentadas e até delas me falarem assim, tem aula às 7h20 da manhã. Ela, ai, Carol, mas agora que eu tô aposentada, eu não vou acordar às 7h20 da manhã de jeito nenhum. Pode fazer uma aula mais tarde. Mas elas querem experimentar algo novo. Eu sempre quis ser bailarina e não fui. Agora eu quero dançar sem pretensão de ser bailarina, só pelo meu prazer. Então isso é riquíssimo, elas se assumirem desse Pura jeito, sabedoria. né? Porque não tem compromisso nenhum com o externo. Zero. Acabou esse tempo. E também dá no direito, né? 7h20.
Agora, né, já É, cumprir com todas essas exigências, é se dar o direito de priorizar-se. Isso é saúde da saúde. velhice, né? De assim, se der, eu faço aí o que vocês querem. Se der. Primeiro É. eu vou E ela aqui me falou, atender. e assim, e elas ainda falam assim, não coloque em horário de trânsito, não, porque eu também não vou vir no horário. Então, tipo Nem que assim, eu já hora. me chateei muito nessa vida, agora eu quero curtir, né? É bem por aí. É bem por aí. E esse é o segredo da saúde em todas as faixas etárias, no pensamento da leitura, né? Envolvendo, Aham. né, esse bom aproveitamento dos sintomas, porque eles ajudam demais, eles encurtam caminhos para nós, se a gente bem aproveita eles, né? Isso é para a vida toda, mas sobretudo na terceira idade, na senescência, né, uma palavra bonita, é curtir, porque já cumpriu com a parte chata da vida, né? Ou com aquilo que por N razões não foi possível. E se na vida não deu para colocar o prazer como prioridade, tem muito tempo para isso ainda. E quanto mais isso for feito, mais tempo se tem. Uhum. Essa é a ideia. Eu fico vendo assim essa série de lives, né, que eu chamei profissionais diferentes para falar de longevidade, cada uma num setor, mas como que esses assuntos eles se misturam, né? Fiquei pensando assim, quando você estava falando desse nosso corpo que vai se materializar em características próprias, né? Que o tamanho do meu nariz, do meu queixo, do meu bochecho, o formato da minha cabeça, a proporção dos meus braços, meu tronco, eles vão já dizer de mim quando eu vou nascer, né? E o tanto que o meu agir no mundo, as experiências que eu vou vivenciar também vai moldando de alguma forma esse corpo, né? E quando vem uma estética que fala assim, ó, ser belo é ser assim. O tanto que para a gente se adequar àquilo, a gente se mutila, né? A gente fala não para a gente para tentar ser de um jeito que a gente não vai ser, né? Porque a gente já cada um é cada um mesmo, né? E isso foi um assunto que a gente conversou com a Cris Guerra. E outra coisa aqui que você me fez pensar foi que a Isabel, a psicóloga, falou sobre as podas neurais, né? Que de tempos em tempos o que a gente não está usando, né? A gente faz aquela faxina e fala assim, não, então agora põe isso aqui para lá, vamos focar aqui no que está sendo usado. E aí tem muito disso do idoso que você acabou de falar, que a gente vai tirando a possibilidade deles do fazer e numa hora para outra vem uma poda e fala assim, ó, já que não está fazendo, pode parar e vai seguir com o que tem aqui. Então é muito legal ficar relacionando assim as suas falas, o conteúdo, como que elas se comunicam de alguma maneira, sabe? Ó, quem Nossa, não assistiu as outras lives, tá lá, gente, tá lá tudo no meu IGTV. E eu tinha certeza que a sua conversa seria riquíssima, porque como a Rosa escreveu aqui, viver com sintomas, isso é muito rico. A gente vai ter sintoma, né? A gente não vai eliminar os sintomas da nossa vida e eles estão jogando a nosso favor. exatamente. Isso muda muito, tanto o tempo de vigência, quanto tanto que o sintoma precisa gritar, que foi o primeiro assunto, né? Porque o corpo grita, mas ele pode falar. Né? Enquanto ele está falando, se a gente ir se relacionando com essa e conversando com o corpo, né? Enquanto ele fala, ele não vai precisar gritar. Então, assim, se é inerente, se dor é parte, né? Isso aí é da natureza também, né? Mas o sofrimento, ele pode ser ressignificado, né? E o corpo não precisa gritar tanto, ele pode fazer um tanto de sintomas e isso ser muito bem aproveitado, né? Então, assim, que precisa, que é parte da vida, isso é. E é um instrumento muito eficiente. Porque, né, enquanto o corpo não está doendo, eu vou jogando para debaixo do tapete. Vou continuar na vida como se tivesse bom. Aí
Aí o corpo para, não dá para continuar. Ele dizendo, não dá para continuar assim, né? Tem que parar, tem que mudar, porque não tá bom, não adianta, não vale a pena. Às vezes não vale, né? A leitura entende a morte como essa escolha da alma, ou porque já deu o que esse contexto de vida podia me oferecer, já ofereceu e quero mudar de possibilidades. Então, como se fosse uma ideia de que cumprir com o que eu tinha para experimentar nessa vida. E aí escolhe pela morte, né? Um caminho. Outro caminho é que tá tão difícil de cumprir, mas tá tão longe, né? Que vai dar tanto trabalho que morrer e nascer de novo, né? Pode ser mais fluido. De toda forma, continua, né? É sempre continuidade. Eu nem sei por que eu falei isso. O que você falou antes? Das podas neurais que... Bom, independente disso, uma coisa que eu estava em mente, né, é a relação que a nossa cultura tem com a velhice, né? É uma relação ruim, né? Em outras culturas, os velhos têm outros lugares, né? De muito mais respeito, de muito mais consideração da sabedoria, que é muito diferente dessa consideração de que tornou-se incapaz, né? Até de definir sobre a própria alimentação. Isso me dá uma tristeza quando eu vejo restrições alimentares em idosos de 95 anos, né? Em nome de não... É muito louco, porque em nome de não adoecer, às vezes não se vive, né? Não estou aqui, não estou desconsiderando a importância da alimentação, de jeito nenhum, saudável. É só como, às vezes, algumas ideias, né, atrapalham muito a vida, né? E que em determinados contextos não faz o menor sentido, né? Deixar de viver para não morrer. Dependendo, é melhor morrer, porque aí eu vou continuar vivendo, né? Liberdade, né? Liberdade. Nossa, que maravilha, viu? Gente, vocês têm alguma pergunta aí? Porque eu passei assim, muitos sintomas, uma lista de sintomas. Isabela já foi falando sobre eles. E se vocês têm mais alguma questão, aí a gente responde, quer dizer, a Isabela responde. Tem mais um tanto aqui que você me falou. Eu nem tenho muita noção do tempo. São quantas horas? Não, nosso tempo já está. É? Mas assim, o que eu tenho certeza é que sempre fica faltando tempo, porque se deixar a gente fica aqui conversando horas e horas e horas, e eu fico não fazendo pergunta para não me aprofundar, porque não tem fim, né? Se a gente começa a falar aqui devagar e flacidez corporal. Esse eu tenho que pesquisar melhor da musculatura. Eu queria dizer que no Instagram da leitura tem tanto de coisa. Inclusive tem as coisas que ficam arquivadas, né? Tem leitura de um tanto de sintomas. E tem o blog também no site, que pode ser um lugar de pesquisar também, né? Curiosidades. Eu não vou responder, Fê, sobre a flacidez, porque eu tenho que pesquisar melhor para trazer. Mas a gente faz chegar em você. Né? Tinha uma pergunta que eu vi antes sobre a fáscia, que é legal trazer, porque está na moda a fáscia, né? E é uma ideia muito simples no pensamento da leitura, que a fáscia é a estrutura que liga tudo a tudo. Ela sempre foi muito tematizada pela leitura corporal, até antes disso virar moda e
porque é muito potente realmente a mobilização da fáscia para o ganho, né, de elasticidade e bem-estar. Para o pensamento da leitura, a face é a nossa pele de dentro, né? Mas ainda que vai mais profundo, porque a pele está aqui na superfície, a fáscia, ela recobre todas as estruturas e todas as estruturas dentro das estruturas. Então, ela é um tecido, a leitura pensa a fáscia como um tecido único. Embora, quando a gente vai descrever algumas sintomatologias de fáscia, no vocabulário, às vezes a gente fala assim, a fáscia do pé, né? A fáscia de não sei onde, a ideia é que é uma estrutura única, contínua, e que ela permite a comunicação do corpo, né? De cada parte do corpo em nanosegundos. Então, mobilizar a face com a intenção, que essa é a ideia da leitura, né? Quando a gente toca o corpo com determinadas intenções, traz um processo que ele é quântico, porque tem essa estrutura que está ligando tudo a tudo e mantém essa referência do todo, né? Que somos. Então, essa é a grande função da fáscia, de sustentar esse sentido de inteiro, né? Eu ia falar integridade, mas integridade é outro órgão, é baixo. Esse sentido de inteireza, de um todo unificado, né? Não, bem Aí legal. eu vou fazer eu vou aproveitar a próxima oportunidade que eu botar sintomas lá na leitura, eu vou pôr da flacidez, fica de olho lá para você ver. Eu quero saber também, porque já que eu trabalho a tonificação do corpo, né? Os músculos, né? Assim, é o que eu tenho para trazer aqui agora de uma forma mais imediata. Enquanto o osso está lá estruturando o comportamento, os músculos estão agindo. Tem uma relação, até a leitura que se faz da musculatura e do osso, eles estão trabalhando o mesmo tema, mas como se fossem em diferentes etapas daquele tema. O osso, ele está nessa estrutura, assim, como se fosse o arcabouço, né? Quais são os fundamentos, quais são os valores, quais são as referências que moldam a minha ação? Porque a gente tem isso tudo, né? Então, dependendo desses valores, dessas referências, dessas ideias, a fome que eu sinto vai ser traduzida de um jeito ou de outro, a raiva de um jeito ou de outro. Então, está nessa ideia de arcabouço que sustenta a minha atuação no mundo. Os músculos são como as vias, né? Por onde o movimento corre. É eles que fazem acontecer. Então, quando na composição do movimento o tema está na estruturação, quais são os fundamentos que ancoram? É osso. Quando o tema está na ação propriamente dita, é músculo. Então, flacidez percorre aí esse assunto, né? Mas eu não sei afirmar assim, com segurança se é um desuso da função ou se tem uma nuance mas que envolve pele, porque aí já é outra temática também. Eu vou pesquisar melhor. Porque aí a pele já introduz mais nuances, né, da qualidade de troca com o externo. E pensar assim, como que a minha ação no mundo é de maneira, sei lá, existe a eutonia, que é o tônus bom, né? Nem o hipertonificado, nem o hipotonificado. Então, o que a gente está fazendo? Como que a gente está fazendo menos do que a gente poderia fazer, ou como a gente faz excessivo e acaba de deixando fazer o bom também? Sei lá, me veio isso assim, né? Não, eu já anotei, porque aí eu faço alguma publicação de hipertonia, hipotonia e a flacidez nessa história. E marco você, Carol. Então, ótimo. Aí, chega para quem precisar chegar. Porque essa leitura corporal é um buraco negro, é um saco sem fundo, é muita informação. Mas é bom a gente saber que tem algo a dizer sobre tudo. Então, se faz sentido, se essa ideia faz sentido, vale a pena pesquisar, né? Porque pode ser uma dica facilitadora de um movimento de vida que fique mais próximo da possibilidade da gente se realizar,
se alegrar, porque isso é saúde, isso é importante demais É. para a velhice e para a gente ir construindo a nossa velhice, né, a partir dessa referência, da gente saber, né, o que é. Imagina que maravilha, a gente chega na velhice sabendo o tanto de coisa que nos faz Maravilha. feliz, né, com o tempo disponível, é um tesouro, né? É isso. Justamente, Os cabelos Isabela. brancos contam da sabedoria, do alcance da Ai, ó. sabedoria. As rugas e as rugas também? Ah, as rugas já é uma outra história. As rugas, elas contam, tem uma relação muito íntima entre ruga e fígado. As relações da leitura são, assim, muito peculiares, né? Mas o tema das rugas são os propósitos de vida. É como se fossem cadernetas. As rugas existem. No pensamento da leitura corporal, elas existem internamente como cadernetas de lembrança, de anotação, de temas importantes, né? E aí elas vão se evidenciando quando eu preciso talvez me lembrar de algo que não ainda não criei espaço para acontecer. É muito legal pensar no rejuvenescimento que acontece, que inclusive tem efeitos na nossa fisionomia, né? Quando a gente se dedica a algo que nos nutre. Nossa, você até ficou mais jovem, não acontece isso? É. E tem a ver com essa história de dar vazão a algo que está inscrito nessa ideia de propósito, né? Que não é nada necessariamente grandioso. Propósito é as coisas que fazem sentido para mim nessa existência, né? Dar vazão a isso, né? Vazão àquilo que é da nossa curiosidade, que é rejuvenescedor, né? Isso é notável. Isso acontece, assim, rugas que estavam aparecendo não estão lá mais. É legal a gente se observar no espelho e ver como que muda. Existem nuances na caracterização das nossas rugas. É muito interessante ver. Então, essa é a proposta, Carol. Lembrar, né, que tem algumas coisas aí importantes a serem consideradas e manifestos. São cadernetas de anotação desses nossos propósitos de vida. Aí muda, né? Aparece uma ruga, você fala, ai, legal. Tem alguma... Meu corpo está aqui me ajudando a lembrar de alguma coisa que tem um potencial muito grande de me realizar. É outra relação com a ruga, né? Em vez de querer tirar ela, né? De ouvir o corpo e falar, deixa eu ver, deixa eu fazer e ficar feliz no fim das contas. E até acaba gostando dela no final. Por enquanto eu tô gostando tanto dos meus cabelinhos brancos quanto das rugas que estão aparecendo aqui. Veremos daqui a um tempo. A Sara tá perguntando aqui qual é o Instagram da leitura corporal, Sara. Eu tô por ele. Eu não sei como É, que eu apareço. se aparece como leitura corporal. Ô, gente, então vamos ficar por aqui, mas vou sequestrar outras vezes Isabela para os nossos encontros. Isabela, terça-feira eu vou lançar a plataforma do Clube ECAP digital, todas as aulas tipo Netflix. E eu vou ter como proposta para as alunas, uma vez por mês, a gente fazer o Wake Up reflexivo. Então, eu vou te chamar para esse Wake Up reflexivo para a gente analisar questões pontuais, entender o que a leitura desses sintomas ou desse corpo pode nos ajudar a gente a entrar nos nossos eixos, né? Ficar mais próximo da nossa essência mesmo. Ai, Quero te agradecer. Eu quero te agradecer mais uma vez a sua presença. Estamos aí na nossa parceria e aqui, falar com quem participou, gente, muito obrigada. Essa live está fazendo parte da série de lives das Mulheres Maravilhosas e Longevidade.
É amanhã, sábado, às 11 horas da manhã, a gente vai ter a última live com a geriatra Diana falando sobre longevidade e envelhecimento. Vamos ver como que a gente vai fazer esse fechamento. Mas Isabela estará comigo em breve no Clube Wake Up, tá bom, Isabela? Com certeza, Carol. E a gente vamos inventar muita moda, né? Afinal, precisamos construir a nossa velhice desde Sim. já, inventando moda e criando coisas novas. Essa parceria nossa já é, né? E com certeza muita coisa a gente vai fazer. Obrigada demais pelo convite. É uma alegria estar aqui. Obrigada a todos e até a próxima. Até. Gente, quem não está fazendo parte lá do meu grupo de WhatsApp, do Clube Wake Up, entra lá no meu Instagram, na minha bio, tá lá com o link, e aí você entra nesse link que já vai cair direto no grupo de WhatsApp, para você receber todas as informações da plataforma, das lives e desse futuro encontro que vai ser o Wake Up reflexivo. Tá? Ó, beijos para todos. Até mais, obrigada, viu, Isabela? Beijo, obrigada. Beijinho. Tchau, minha gente. Até.